Ainda bem que é tudo gravado no intervalo aqui, pra gente saber esse aniversário do Fernando Marco, que bombou nas redes sociais do celular dele. Galeto de Itália, quarta-feira, dia 19 de outubro, o dia Jair Krumen e eu, nós dois lá. Mas que barbaridade. Por opção, né, Fernando? Por opção. Porque, na realidade, no dia 18... Um monte de gente queria estar lá e ele disse Opção por exclusão. É outro exclusivo. No dia 18 de Opção por outubro, exclusão. tem dois grandes aniversariantes. Eu sempre falo isso. Um foi o Chuck Berry. Completou 90 anos, está com o projeto de lançar um CD o ano que vem. E o outro, nosso saudoso Grande Otelo. Que, inclusive, eu vou entrevistar o filho dele sábado agora. Sábado. Eu entrevistar ele. Vamos Já deu procurar uma susto sessão agora. espírita aí. Fernando Não, mas- Marco, Oi. como é que tá a prefeitura de Novo Hamburgo? Tá legal, Como é que tá eu queria dar uma tudo? retomada na No questão. lugar ainda. Eu queria só retomar essa questão do Marquesan aí. Eu acho que eu fecho com o Pois Fink nessa questão, por exemplo, o cara prometeu. Mas é que eu lembro, Fink, que ele prometeu. Para qual câmera eu olho? Parece ou para essa aqui? Ah, tá. Câmera 2 aqui. Tá bom. O Clóvis. A câmera 2. Câmera 17 ali. Ele prometeu que ia abrir os postos até as 22 horas com o dinheiro da exoneração de CCs, ou seja, ele não ia contratar os CCs, não ia nomear cargos de confiança, né, para o governo dele. Essa foi a negociação. Ele apresentou o problema, ele disse, não, vou resolver, vou abrir 8 postos de saúde até as 22 horas e com o dinheiro da demissão dos CCs. Só que tem CC hoje na prefeitura, que está lá com o Fortunati, com o Melo de vice, que fez campanha para o Marquesan. Então, não sei como é que ele vai fazer essa engenharia de tirar esse pessoal que já está lá fazendo campanha, estava lá fazendo campanha para ele, né? E isso acontece em mais prefeituras, infelizmente, né? Hoje em dia, a política ela não é mais aquela coisa assim, não, hoje eu sou de esquerda, amanhã eu sou de direita, né? E aí, se tu mudou de campo, os teus correligionários não te olham mais na cara. Não, esse cara vira casaca, não sei o quê. Hoje é uma coisa normal, as pessoas trocam de partido. Tudo um só. Trocam né? Rapaz, eu conheço um em Novo Hamburgo. Pois é. E aí, o que eu vou Passou dizer? por O que eu vou dizer? todos os prefeitos. Eu sou um caso desse. Eu acho que vai ficar no da Fátima. Eu sou um Eu acho caso que vai ficar no da desse. Fátima. Por uma questão de O cara é partido. campeão, meu. Por uma questão de partido, de filiação partidária, Eu não aquela coisa conheço toda. nenhum. Eu vim da época do Jair Foscarini, isso todo mundo sabe. Eu fui diretor de cultura na época do Jair. Né? Eu fiquei... Não, mas tem um em Novo Hamburgo que é campeão. Filho. Fora do ar a gente vai conversar. Tudo bem. Não, O cara é campeão. O cara mas enfim, não é... Né? Sem Então, bandeira, ele vai sim. pra rua, ele faz... Então, Por tudo. Mudou o prefeito, Então, ele... Falar com a bandeira daquele prefeito, né? Sempre. Mas essa questão do Marquesan, eu lembro de ter visto também ele dizer que abrir os especialistas, médicos especialistas atenderiam na madrugada. Eu fiquei pensando como isso funcionaria se o cara tá, por exemplo, ele vai lá de madrugada e o ônibus, e o transporte, e a questão de segurança. O que eu entendi, Pamela, é que ele tinha fazer agendamentos. Que ele tinha recebido uma denúncia que os médicos dormem no serviço. Então ele vai botar a gente, ele vai mandar marcar o horário e os médicos vão atender ele, sim. Mas Eles no vão- hospital eles vão- à noite, por exemplo, eles vão- não seriam clínicos? O cara ou vai sair de uma cirurgia no vai bloco ter cirúrgico. Lá um ortopedista de Sim. plantão, todo hospital. Não, o cara vai sair do bloco cirúrgico e vai atender uma consulta. Pois é, de mas ele madrugada. falou de especialistas, né? Que Agendamento de ironia, especialistas né? à noite. O ginecologista fica de plantão toda Olha, noite, a campanha será lá é no por isso que hospital? as pessoas querem sempre renovar, porque essas conversas, isso é muito bonito de fazer. As pessoas muitas vezes as pessoas estão no programa eleitoral, as pessoas não estão se ligando de perguntar como é que tu vai fazer isso. Né? Então as pessoas vão dizendo, vão vomitando, vão dizendo, e quem está no governo não consegue fazer, e daí ele acusa, não, tu não está fazendo porque tu não quer fazer. Né? Tu pode fazer, tu só não faz porque tu não quer fazer. Não é assim. Não é porque o prefeito não quer fazer, é porque não dá mesmo, não tem condições de fazer. Aqui os funcionários da Prefeitura de Novo Hamburgo, eles recebem para trabalhar 40 horas semanais, mas eles trabalham 30. Então vão lá agora, eu vou fazer, a Fátima parece que vai fazer eles trabalharem 40 horas semanais. Vamos ver como é que vai funcionar, a gente quer ver. Fernando Marco. Como assim, trabalhar 40 horas? O contrato de trabalho dos funcionários da Prefeitura é 40 horas semanais. Né? Eles trabalham 30 porque eles... Não, mas os antigos deles. Mas eles não trabalham Os contratos- das 8 às 6, com uma hora de intervalo ao meio-dia, não é esse o horário da prefeitura? Não, daí é turno, né? Porque para tu trabalhar em 2 turnos, tu tem que pagar o almoço.
Então, a prefeitura já aí no ano de... Vale a refeição? 2000 e pouco, aí quando o Atalio Fosqueira era prefeito, eles fizeram um acordo de, então, trabalhar 6 horas seguidas, né? Então, tem uma escala, 6 horas seguidas, sem o almoço, sem o vale-refeição, porque isso daria uma economia para o município. E isso ficou até hoje. Então, para tu implantar de novo, tu vai ter que pagar o almoço. Mas nem orçamento tem para isso. Vai continuar, então, as pessoas trabalhando 30 horas? Eu queria saber da Fátima como é que vai ficar a questão dos almoços nas escolas. Acho que tu pergunta a partir do dia 1º de janeiro não tem mais problema. Ela que já vá planejando, por favor. Deixa primeiro ela assumir, né? É o botando de novo. É o que os outros diziam. 4 anos, né, Ivan? Quando ganharam lá atrás, era o que os outros diziam. 4 anos. Nem assumi ainda. E já estão me cobrando, isso eu lembro. Então deixa ela assumir. E seja a Fátima, seja o Marquesan, seja quem quer que seja, assume. A partir do dia 1º tem todo o direito de cobrar. Eu acho que tinha que fazer diferente. Cobrar a partir do dia Eu acho que 1º. a eleição tinha que ser diferente. A eleição tinha que ser sempre um ano antes, para assumir um ano depois. Aí, então, a pessoa ia ficando já um ano acompanhando o outro prefeito para ir aprendendo. Acho que não. Não dá certo. Aprendendo certo ou errado. Já acho o contrário. Aprendendo certo ou errado. Eu já acho que tinha que ser assim. No outro dia, ganhou as eleições, Deixa no a outro mulher dia trabalhar. já assume. Não Porque tem me essa... parece, com Tá essa 2, 3 proposta que o Ivan meses aí, está não. levantando aí, que a população de Porto Alegre vai ficar um ano, e de Novo Hamburgo também, né? Vai ficar um ano sem governo. Porque tem que se dar um tempo para aprender, para ver como é que está, se vai ter equipe. O gestor público não precisa disso, levar um ano, né? Pois é, não sei. Tu tá caçoando, né? Mas eu ainda acredito nas pessoas. Eu acredito nas pessoas. Eu aprendi a criticar as pessoas depois, Ivan, principalmente os políticos, depois que eles estão exercendo seus mandatos. Ivan, eu aprendi que além de acreditar... Antes não adianta. Além de acreditar, eu espero que faça aquilo que E ainda prometeu. ainda mais a Fátima, eu vou falar aqui, ainda mais a Fátima, que nunca foi política. Pois fácil falar do Marquesan. Isso é interessante, Ivan. Isso é uma coisa interessante. Nunca foi política Ivan, e nega isso. Isso é interessante, né? Ivan. Como nega? Tipo, eu não sou política e como se fosse algo Não, ruim. não é algo ruim. Discurso Não, dela mas o que ela diz é questão de experiência. O partidário. Não, meu partido é o Rio Grande. Meu partido mas só tem uma esse coisa. discurso cola. Os 3 candidatos a prefeito. Qual o cargo? Ailton já foi prefeito, o Paulo Ritt já foi prefeito, o Luiz já era prefeito. Não, vamos botar quem não foi prefeito. Por isso, 2020, Fernando Marco, candidato a prefeito, com forte chance de se eleger. Por quê? Porque eu já trabalhei em hospital, eu já fui professor, eu já trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, eu já trabalhei na Secretaria da Ele nunca foi político. Então, assim, eu fui candidato... Mas qual é o cargo que a Fátima teve? Mas é isso aí que eu falei. Qual é o cargo público que ela teve? Ela teve um cargo de relevância pública e foi ser presidente relevância da CI. pública na CI, que é um cargo numa iniciativa privada. Mas foi cargo... Num órgão, eu acho que se fazia política também lá, né, Ivan? Só um pouquinho. Como é que tu vai criticar? Como é que tu vai criticar alguém que nunca trabalhou no público? Mas tu não entendeu. Eu não estou criticando. Eu não estou criticando. E nem assumiu como prefeito ainda. Eu vou me travestir agora durante 4 anos. E eu não tenho procuração nenhuma, não sou do partido dela, não tenho procuração nenhuma. Eu vou me travestir agora de 4 anos. De justiça. Eu vou ficar travestido de figura apartidária. Não, para mim não importa partido. Meu negócio é Novo Hamburgo, porque, eu vou começar com esse discurso. E eu já falei isso. Eu sou heterossexual, branco, classe média, pai de 2 filhos. Eu tenho uma figura própria para ser candidato a prefeito. Entendeu? Mas e o heterossexual aí entra por quê? Eu não entendi agora. Para ser prefeito tem que ser heterossexual. Acabou de pedir para eu fazer campanha contra. Tem que ser branco para ser prefeito? Não é. Tem que ser classe média para ser prefeito? Ele leu toda a Bíblia, já inteira. Não é isso. Eu sou um bom moço. Não, só um pouquinho. A tua esposa é loira, de olhos azuis, bela, recatada e do lar? É do lar, a esposa. A tua esposa é bela, recatada e do lar, daí tu pode. Loira de olhos azuis. Tu tá esquecendo esses paradigmas, Principalmente isso, recatada e do lado. Como é que é? Bela, recatada e do lado. Daí tu pode. Bota a loira ali do lado, entendeu? Tá feito. O cara faz um balai de volta. Isso que nós falamos no começo. A eleição foi do apolítico. Mas eu fico muito, assim, muito perplexo com essas posições, porque se eu for concorrer a presidente da CI, eu tenho que ser um empresário. Se eu for concorrer a qualquer cargo público, eu preciso ser um político.
Tanto é que eu preciso estar filiado a um partido. Como é que eu vou ser mas filiado a um partido? ela se filiou nos 45 Mas do segundo tempo. Não importa. Mas, sim, mas é a necessidade. Ela se filiou no prazo regimental. Tu acha que se tivesse a opção de não ter partido para concorrer, tu acha que eu teria me filiado a algum partido? Não existe em parte nenhuma do mundo. Tem. Que eu vejo assim, ó, Estados a Unidos pessoa não diz que não é, Estados a pessoa Unidos diz que não é política. E o que ela está fazendo política? Exatamente. Entende? Eu não sou política. Ela política não é algo um ruim. carguista político. Não, mas o que ela quer dizer é que assim, ó, nós estamos cheios de carguistas ser políticos. É algo ruim. Então por que tu Não, tá não é buscando ruim. esse algo para ti? Não. A maneira que ela disse naquele debate lá da Fevale foi isso. A interpretação eu acho que está errônea. Está errado. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está fechando. Mas pega bem, o lance Que ela quis dizer que ela nunca foi política. Eu nunca... Ela Mas nunca o exerceu um cargo Mas, político. Ivan, o apolítico colou nessa eleição e colou. Colou em todos os lugares. São Paulo, o cara ganhou no primeiro turno. Vem cá, e se ela tivesse errada, tinha por que lá o deu Jorge todos esses Dória. votos para O ela? Dória ganhou no primeiro turno em São Paulo. Quem é que ganhou e quem é que perdeu em Novo Hamburgo? Não. Quem Quem ganhou e quem perdeu? Quem nós fazia essa avaliação não dá para numa pois é. resposta. Não dá numa resposta. Foi a prefeito menos que Acho que foi não dá eleito num com o programa menor só. número de votos da história de Novo Hamburgo. O prefeito foi eleito com o menor número de votos. Não é assim, Sem nenhum vereador eleito. Ela ganhou na sorte. Eles não estavam esperando. Eles estavam lançando o nome da Fátima, projetando daqui 2 anos. Ivan, não aconteceu na história de Novo Hamburgo. O prefeito só que se pouquinho, elegeu eu vou não elegeu um discordar o vereador. seguinte, mano. Então, ninguém assim- casa para separar. Ela não entrou. Eu não entrei na política para perder. Eu entrei na política para ganhar. Tá? Mas foi uma ela não surpresa. entrou na política para perder. Ela entrou na política Ela para para ganhar. construir os tijolinhos para o Agora, futuro. se ela ganhou antes do que estava almejando, mérito dela. Ivan, eu sou mérito político. dela, da Ivan, equipe dela. eu sou político. Assim como se o Leonardo Wolff tivesse ganho, mérito dele. Assim como se o Luiz tivesse ganho, mérito dele. Não, eu assim, Ponto. Nós não podemos agora jogar pedra porque Mas Luiz não tá jogando não é pedra, a pessoa que queria. Não, Luiz, não é jogar pedra, é fazer Oi, uma Ivan. análise um pouco diferente dessa tua. Eu não vejo como um mérito, eu vejo como foi voto. Não também dessa maneira. Foi assim, ó. A gente não viu muito o trabalho da Fátima na rua, a gente não viu o trabalho da equipe dela na rua. Então, assim, dizer que foi graças ao ótimo trabalho que eles fizeram. Mas a maioria que ela foi um votou voto de nela. protesto. Os Sempre que a direita ganha, é um voto de protesto. Não, Sempre que a não esquerda é. ganha, não é voto de protesto. Não Não é entendo também isso. um voto de protesto, Não mas dá a pra maneira entender. de votar, até disse aqui num outro programa, eu quero mudança, não quero o Luiz Lauermann, não vou votar no PMDB, não posso votar no Ayrton, quem me sobrou? Sobrou 2 candidatos, 3 candidatos, talvez, que... Uma sobra, e dos 3, quem fica assim, entende? Mas eu acho que nós temos que Mas tirar. nós estamos viu, num, Ivan? num E daí nós aí é estamos que nós num precisamos mundo analisar a político no política Brasil. para reforma. Nesse Precisa de uma universo reforma. político que nós estamos no Brasil, nessa coisa política, não dá para denominar, porque é um Frankenstein. Tá? Porque hoje a direita está com a esquerda está com a direita, o centro não existe mais. É como o Fernando Marco falou. Hoje é um vira-casaca da noite por dia. Tu já não Tá sabe muito fácil, mais. né? Tá muito fácil tudo. É tudo uma questão de olhar para o seu umbigo, olhar para si, olhar para os seus projetos, porque eu não vejo um político dizer nós fizemos isso. Não, eles vão para a rua, eles vão para o microfone, eles vão para frente da televisão, para as rádios e diz eu fiz isso, no meu mandato eu fiz isso, no meu mandato construir isso. Eu nunca vi um prefeito pegar numa pá, eu nunca vi um prefeito fazer um projeto, tá? Quem faz é a equipe. Tá? Então, Mas, Ivan, pensam eu no acho seu assim, ó, umbigo, eu acho que nós temos- falam por si só e não fazem nada no coletivo. Mas, Ivan, Fala, na minha opinião, assim, ó, nós temos que ter E uma se degradeiam reforma. por um cargo. Nós temos que ter uma reforma política, nós temos que ter uma reforma partidária, né? Porque não é possível que uma pessoa. Eu não tenho nada contra a pessoa de ninguém. Não é? Eu estou falando em tese de Também, todos. tô falando Isso da- é muito perigoso para a tá própria, acontecendo aí. democracia, isso. Né? Daqui a pouco nós vamos viver uma ditadura de novo. Se nós estamos na beira disso. Né? Porque nós estamos. A nossa democracia está tão fragilizada, porque isso também está acontecendo. Ai, que saudade que eu Isso tenho. chega, isso chega os salvadores da pátria, né, a qualquer momento dizendo, olha, isso aqui tudo é um bando de sem vergonhas, são tudo da política, eu quero concorrer a prefeito e eu não sou político. Mas o que tu está fazendo aí? Mas o que tu está fazendo num partido político se tu não é político? Então, eu acho que tu está no cargo errado, vai concorrer a outra coisa. Mas a política, Mas os a cargos quem chegar políticos... e dizer, olha, eu usei esse argumento. Eu não sou político porque eu nunca exerci um cargo político lá.
Eu nunca fui Mas daí é vereador, eu nunca diferente. fui prefeito, Não, nunca daí fui é diferente. presidente, Se nunca tu fui nunca deputado. exerceu, é diferente do que tu não ser político. Se tu está Tô chegando concorrendo... agora na política, Ah, tô então, chegando agora é diferente, para isso é diferente. conquistar um cargo público. Isso é diferente. Todo mundo começa Agora, um eu dia. sempre fui político, desde jovem, desde os 15 anos. Isso é político porque quando você todos tem nós convívio. somos um ser político. Ok? Né, mano? Bom, tu não precisa ser Todos partidário. nós No somos momento ser que tu É assina a essa negação ficha... que não pode ter. Quando tu assina a ficha é porque tu está a fim de concorrer a um cargo público, está te querendo submeter a uma apreciação pública. Então tu não pode chegar diante de uma Câmara e dizer assim, ó, isso estava colando, isso foi o resultado dessas eleições. O apolítico, o voto apolítico. E tanto é que esse voto foi apolítico que é com pouca representatividade. A prefeita de Novo Hamburgo não fez 30% dos votos de Novo Hamburgo. O prefeito de Porto Alegre ele fez menos votos do que aqueles que não votaram e os que anularam o voto. Né? Isso sim é protesto. Então, bom. no Brasil se inteiro, abster. mais de 1/3 dos votos não votaram para os cargos agora no segundo turno. Como é que a Fátima vai compor lá a base de governo dela? Vocês vão saber logo depois do nosso intervalo, porque a gente precisa fazer mais um bloco dos nossos apoiadores. E já voltamos. Qual é a pergunta, Fernando? Como é que ela vai fazer para compor, já que ela não é política, né? Como é que ela vai usar a política agora para compor com a Câmara, que me parece que ali todo mundo é político, né? Os vereadores, pelo menos, que se elegeram, né? Voltamos em seguidinho.